Então, assim, né, Saulo? Baseado no que a gente pôde observar, no que a gente pôde ver no jogo do Fortaleza contra o Horizonte, nessa estreia, né, que a gente acabou vencendo por 2-0, passou aquela impressão, né, que, pô, em algumas posições talvez o Fortaleza já esteja completo. Talvez não exista a necessidade de uma contratação, não exista a necessidade de reforços. E outras também, eu acredito que vale o debate. Vale o debate se o Fortaleza ainda tem que ir no mercado, apesar dessas contratações pontuais, né, como foi passado pelo presidente Marcelo Paes, que o Fortaleza iria fazer, se a gente ainda precisa trazer alguns jogadores. Eu acho que a gente pode meio que fazer esse apanhado geral baseado no que a gente viu. Tem até aqui um dado muito interessante do SofaScore, o mapa aqui da partida, que a gente pode observar os jogadores nas posições que atuaram e quem acabou substituindo eles, vindos ou do intervalo, ou do segundo tempo e tudo mais. E assim, Saulo, vou ser sincero, tá? A nossa linha de defesa, ela foi mantida do início ao fim do jogo. Isso me chamou muita atenção. Será que a nossa linha de defesa, por exemplo, é um setor que Consolidado? Neste atualmente está consolidado ou a gente ainda precisa de reforço? Mas, assim, eu acho que, primeiramente, falar sobre a ausência do Pacheco, né? O Pacheco esteve ausente na partida por uma questão física, né? Então, o Pacheco ele não está no seu melhor preparação, na sua melhor, como é que diz, né? No seu melhor nível técnico, talvez, né? No seu nível físico, então o Gonzalo foi priorizado. Fica a expectativa que o Pacheco jogue contra o Barbalha no próximo domingo, né? E o Pacheco é o nosso titular. Agora, é importante também dizer que Cardona não estava relacionado, é o cara que talvez vá brigar a posição com o Tite. Benevenuto estava no banco, né, não foi utilizado, que eu acho que o Voivoda preferiu rodar a turma da frente. Porque eu acho que deve haver alguns rodízios nesse começo de temporada. Por exemplo, eu não me surpreendo se contra o Barbalha ele colocar Dudu, Benevenuto, Cardona e Pacheco, por exemplo. Né? Ele coloca 4 novos jogadores de defesa. Faz um revezamento. Um Eu não me descanso surpreendo. total, né? Um descanso total para os 4 que jogaram contra o Horizonte no último sábado, né? Então eu acho que assim, essa linha de defesa, ela pode estar firmada, Tinga, Brits, Tite, Pacheco, mas eu acho que não é em definitivo. Cardona vem para brigar por posição. Benevenuto, ele sempre é uma boa sombra para o Brits, né? Então acho que ele acaba que está ali. Sempre dá para o Brits uma sombra. Mas eu acho que tem posições aí que a gente não estava levando em consideração os meninos da base. O Caio saiu. Então, naturalmente, a gente fica à expectativa por esse volante. Vai ser o Piove? Vai ser o não sei quem? Vai ser o volante? Como é que é aquele cara do América Mineiro, que a galera também fala? Martinez, né? Martinez, vai ser o Martinez? Ou seja, existem vários nomes especulados aí. Já tiveram vários outros também especulados. Só que ninguém leva em consideração, ou levou até agora, que o Cauã é uma opção. Né? O Cauã, ele é uma opção para... Ele poderia não ser uma opção para mim e para você aqui. Mas ele foi uma opção para o Voivoda. O Cauã ontem entrou no começo do segundo tempo no lugar do Sacha. E no caso, o Voivoda não colocou o Pedro Augusto, tá? Pedro Augusto não entrou. E o Zé nem estava relacionado. E o Hércules está ainda se recuperando de lesão. Só aí você tem 3 volantes no banco. Hércules, Zé Wellison e tem o próprio o Pedro Augusto. Então, mas eu acho que vem esse volante. A gente sabe que vai vir esse volante. Mas o Cauã, eu acho que ele coloca uma opção a mais para o Voivoda. Ó, eu tô aqui. Né? E na primeira partida o Voivoda já utiliza. O Cauã ele tinha jogado poucos minutos contra o Bragantino na Série A do ano passado e jogou praticamente um tempo inteiro contra o Horizonte no segundo tempo. Então é um cara que se coloca à disposição. O mesmo aconteceu com o Kevin. Ninguém colocava o Kevin na lista. Na direita, Marinho, Pikachu. Na esquerda, Pedro, Moisés, Machuca. No meio, Caleb, Luquinhas. Centroavante, Galhardo, Luceiro. Apareceu o Kevin aí. Então o Kevin, ele vai se encaixando. Fez um bom segundo tempo. Né? Eu até não duvido que o Kevin tenha a oportunidade de ser titular um jogo. Contra o Barbalha, ou então talvez contra o Iguatu, que vai ser muito próximo, né? Que é Barbalha domingo, Iguatu na quarta e no domingo Copa do Nordeste. Então eu não duvido que o Voivoda utilize o Kevin de titular, utilize o Cauã de titular, dê mais minutos ao próprio
ao próprio Amorim. Lembrando ainda que no jogo contra o Horizonte, os novos reforços não estavam em campo. Somente o Moisés foi relacionado. Santos não foi para o jogo, Cardona não foi para o jogo e o Luquinhas não foi para o jogo. Então você tem mais 3 reforços para inserir nesse grupo aí. Quem vai ficar fora da relação? Olha a doideira. Tem gente de muita importância no grupo que vai ficar fora da relação dos jogos do time relacionado. Os reforços foram pontuais, né? Os reforços foram pontuais, né? Exatamente. E tem um detalhe, Saulo, que a gente ainda precisa falar também sobre isso, que foi essa nova posição do Pochettino, né? O Pochettino não estava jogando como aquele cara mais avançado, armando o jogo ali mais na frente, né? Ele jogou mais recuado. Tinha momentos, né, Saulo, que a gente viu o Brits de um lado, Tite do outro, e o Pochettino centralizado. O Pochettino recebendo a bola, sendo o cara pensante ali, armando o jogo do Fortaleza. Fazendo a função que o inominável lá fazia, né? Fazia. De ir buscar a bola na linha de defesa, jogar de frente e ele iniciar a construção, né? Eu vi o Pochettino ontem, por muitas vezes, ele iniciou a construção. É uma função nova para o Pochettino, né? Mas a gente sabe que é um cara que tem uma qualidade com o passe. É um cara que conduz bem a bola, é um cara que tem um passe muito preciso. E eu acho que ele vai se adaptar a essa nova função. Se ele for mesmo esse cara, né, para os próximos jogos, ele ir buscar a bola com o goleiro, buscar a bola com a zaga, vai ser interessante, né? Ele, na época de River Plate, Saulo, até a gente falou isso na transmissão, chegou em poucas oportunidades, vamos ser justos, mas ele já chegou a fazer essa função. Teve em 2 ou 3 partidas, se não me engano, na memória, onde ele de fato atuou como um volante de saída, um cara que recebe a bola, tenta pensar um pouco mais. Infelizmente, nos dados acabam, obviamente, dando destaque a mais quando ele jogava ali do lado direito, mais avançado, quando ele jogava ali mais perto dos atacantes, onde de fato foi onde ele teve mais minutos. Mas ele já chegou a exercer isso, ele já chegou a fazer isso na Argentina. E aqui no Fortaleza ele tem a oportunidade de fazer isso com o técnico que melhor explorou o futebol dele lá na Argentina, que foi na época de Tajeres, que ele era treinado pelo Voivoda. Então a gente tem aqui essa oportunidade de ver o Pochettino em uma nova posição, em uma posição em que ele já fez essa função com uma certa regularidade e agora sendo treinado pelo treinador que pode explorar ele da melhor forma dessa maneira. A gente fica então nessa expectativa, né, Saulo? De que esses jogadores que estão sendo observados no mercado possam aparecer, desses jogadores em que o Fortaleza estuda uma contratação, se de fato vierem, agreguem, até porque a gente já conversou, Fortaleza está com uma base de elenco muito boa e para esse primeiro semestre a gente já pode funcionar, já pode dar prosseguimento e ter um time forte nessas primeiras competições de 2024. Saulo? E aí, assim, fica a expectativa, né? Não sei se essa semana agora, não sei se nas próximas, desse anúncio do volante. Porque uma coisa é certa. O Caio sai, essa vaga não vai ser preenchida pelo Cauã e nem pelo Pochettino. O Fortaleza está no mercado estudando trazer um novo volante. Então, da mesma forma que não vazou nada sobre o Cardona, o zagueiro, imagino que o Fortaleza trabalhe esse nome em muito sigilo para anunciar em breve. Então, com todo esse elenco que nós vimos aqui agora, rapidamente, com opções, com gente que não foi relacionado, com gente que chegou, mas ainda não teve a oportunidade, com gente que sequer entrou, mesmo com esse grupo forte, Fortaleza segue no mercado para trazer mais reforços. Então, assim, acho que temos aí, sim, um bom time para esse começo de temporada. E são muito grandes as expectativas, né? É isso aí. Então, só agradecer aqui o nosso papo, sua presença aqui na nossa conversa. Galera que ficou aqui até o final, fique à vontade também para compartilhar o vídeo, para curtir. Comenta aí embaixo se você concorda ou não com o que foi dito aqui. Compartilhe, vamos aqui trocar uma ideia nessa aba de comentários, tá? Saulinho, tamo junto. Isso. Galera, tamo junto, valeu, galera. Nos vemos mais tarde na live do GT. Valeu. 8 horas, tamo junto, hein? Mais tarde tem live. Valeu.